seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um vídeo do Sniper Kamikaze, fazer aquela análise aqui de final de semana, dos principais ativos do mercado financeiro aí, e passar rapidinho de uma trade que a gente abriu desde o último vídeo e mostrar como é que foi o resultado. Vamos lá? Bom, começando aqui pelo índice dólar, né? Vamos dar aquela avaliada geral aqui, a gente já passou algumas vezes, a gente vê o que aconteceu. Depois daquele pico gigante que ele teve lá em março, né, que foi quando a gente teve um pânico maior nos mercados, ele veio só caindo e na semana passada ele chegou num ponto bem baixo, mas tentou uma recuperação. Então a gente está vendo o dólar voltar a ganhar força. Isso pode significar praticamente todos os outros ativos do mundo perdendo força, tá? Incluindo aqui petróleo, bolsas, então é uma coisa aí, é um sinal para a gente ficar atento. Em ativo negociável mesmo, vamos lá. No semanal aqui, o euro-dólar, que a gente consegue ver aqui? É um pouco um espelho daquele outro, ao contrário, né? Porque o euro tem um peso muito grande naquele índice, mas a gente vê o que? O euro, na verdade, vinha numa tendência de baixa longa, né? Desde lá de 2018, e a gente pode talvez estar vendo uma reversão dessa tendência aqui, né? Assim, ainda tem que esperar muito para consolidar. Mas para nós, o que é negociável, o que é operável? Vamos lá para o gráfico diário, né? Então, se a gente estiver vendo essa tendência se revertendo, significa ver o euro subindo. A gente quer pegar esse movimento, né? Então, na nossa linha lá do Sniper Kamikaze, né? A gente perdeu isso aqui, ok, mas a gente quer aquilo, esperar voltar aqui para entrar comprado, né? Então, vamos aguardar um pouco aí. É um par que talvez a gente possa ficar olhando, mas ele ainda está meio longe da média, não está tão atrativo. Não vai ficar entre os selecionáveis, não. Dólar e ien. O dólar mostrou, ele tocou lá em cima frente ao ien, aí teve forte, agora ele já está indo, ó, é uma posição interessante para a gente ficar de olho aí, talvez entrar comprado no dólar e ien aí, ó, hoje ele já está abrindo aí, subindo, né, pode ser uma para a gente abrir uma operação, tá, por quê? Porque ele não chegou a tocar aqui embaixo. O ideal seria esperar a gente ver o comportamento na média de 20, né, para ser mais sniper aqui, porque ele forçou muito aqui, ele pode só tocar e voltar, então vamos esperar para ver como que ele se comporta, ele romper nesses precinhos aqui, pode ser uma possível compra aí. Euro-ien, o euro se valorizou bem, né, a gente viu, agora ele caiu e voltou aqui para a média de 20, ó, pode também, esse aqui já está mais interessante para ser uma oportunidade de compra aqui. A gente pode até ir num gráfico de 1 hora, para o Sniper Kamikaze entrar, ele tem que começar a ver o preço serpenteando para cima, pelo menos aqui no 15 minutos, que seja no de 5 minutos, tá? Então, na verdade, ó, o que a gente vê hoje? Ele abriu com gap de baixa, mas já foi lá praticamente fechar esse gap, né? Hoje que eu tô falando, eu tô gravando aqui no domingo à noite, né? Domingo, dia... que dia que é hoje? 14 de junho, são 19 horas, acabou de abrir o mercado lá na Ásia, né? Então esse é um ativo aí que nós vamos ficar de olho, pode ter operação aí em breve também, tá? Vou eolocar o laranjinha aqui no euro-ien, lá no de 15 minutos e tal. O problema é esse horário, eu vou até comentar da trade que a gente fez essa semana. Às vezes você começa uma trade nesse horário, não dá para ficar acompanhando, porque o ideal do Sniper Kamikaze é ficar lá olhando 5 minutos, ali 15 minutos para ver a entrada, e esse horário é ruim, porque aí você entra também, põe um stop, mas não é um horário que tem pouco volume, então às vezes tem muita volatilidade, né? O preço não é exatamente volatilidade, tem mais irracionalidade talvez até durante a madrugada, né? Então esse é um dificultador aí. Próximo ativo, dólar australiano. A gente vê que ele veio numa tendência boa, né? Tocou lá em cima forte, a gente estava esperando ele voltar aqui na média de 20 para talvez entrar comprado. A gente vê no semanal, ele fez um fundão lá, né?
no ápice da crise em março, recuperou bem, tocou lá em cima, talvez aqui no semanal ele possa vir buscar aqui no meio de novo antes de continuar indo, né? A gente vê que no semanal os outros pares não estão, né, tão... Ó, o Eurien, ele tocou lá em cima, ele tá até interessante, ele fez essa correção aqui, né? Tá até um pouquinho mais interessante. E o dólar ien no semanal, ele ainda continua muito lá perto da média pro meu gosto, né? Eu vou deixar o Eurien só, ele é mais volátil, mas enfim. Já passamos do dólar australiano, eu vou agora falar do petróleo. A gente já fez até algumas operações do petróleo, mostrei algumas coisas. No semanal, né, eu falei que apesar dele ter essa alta boa, dependendo aqui, seria até uma oportunidade de entrar vendido nessa continuação de tendência. Fazer um parênteses aqui, né? Eu fiz um vídeo na semana passada falando do bom humor voltando aos mercados. E isso permaneceu na semana inteira, né, assim, passada. Na verdade, na segunda ele foi e continuou aquelas porradas, depois ele realizou um pouquinho. Na quinta ele até ia bem, aliás, na quarta ele até ia bem, na quinta também até que teve fala do Jerome Powell, né, o presidente do Banco Central Americano, do Fed, e o mercado não gostou muito. Então a gente meio que parece que voltou risco, as pessoas, nós vamos ficar por um bom tempo isso, né? Assim, há medo de uma segunda onda e as pessoas mais tranquilas, acha que porque a economia está reabrindo. Um pouco pendulando nisso, e a gente está vendo volatilidade por causa disso, né? Afinal de contas, nós ainda estamos no meio de uma crise sanitária, né? De uma crise de saúde. Então o petróleo também sofre isso, eu já falei também na parte de demanda, não só as crises de oferta que a gente está tendo, mas no diário a gente vê, olha que bonitinho, ele tocou, foi e sentou aqui, ó, e essa velhinha já é da segunda-feira na Ásia, né? Na sexta-feira, ó, no dia 12 de junho, ele fechou aqui, deu uma velhinha, mas assim... Também tá, é uma possível, eu vou deixar ele amarelinho, tá? Se a gente vê ele aí num de 15 minutos aí, ele serpenteando, deixa eu resetar aqui. Ó, agora não é hora de comprar pela nossa estratégia, né? Ele tem que tocar lá em cima, voltar para a média de 20 para a gente entrar. Mas é um aí que se a gente vê no diário, talvez possa aparecer uma oportunidade interessante. Próximo ativo. Ouro. O ouro está naquele negócio, né? Andou muito, mas ainda é um ativo que... Agora, porque a gente lá no março, né, que o ouro caiu aqui embaixo, era uma crise louca por liquidez, todo mundo morrendo de medo. Agora, os movimentos de medo não estão sendo tão intensos, né? São movimentos de proteção e tal, que podem favorecer o ouro. Então, o ouro vai ser um instrumento que vai deixar muito clara aquela questão da versão a risco, ou do apetite a risco, né? É um ativo que está aqui no nível... Tá, assim, a gente pode falar que ele daria até compra, porque ele tocou aqui, voltou, ele tocou lá em cima, veio aqui, só que ele fez muito esse zigue-zague para baixo aqui, que dá uma avacalhada. Mas no 15 minutos ainda não tem sinal, mas se ele continuar fazendo esses zigue-zagues aqui, ó, se ele tocar aqui, voltar para o meio, pode aparecer uma entrada aí, tá? Mas não tá nada lindo não. Próximo ativo aqui, Bolsa Americana, o S&P 500, as 5 das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O que a gente vê no diário, né? Assim, então teve aquela queda do humor aqui na quinta-feira, que foi justamente feriado no Brasil, né? Na sexta elas melhoraram um pouco, igual eu falei, mas aí depois teve a fala do Powell, isso foi na sexta na verdade, e entregaram um pouco aqui, tá? Hoje está abrindo aí com 1,5 para baixo, então a gente vendo tensão. Pode ser oportunidade de compra, o que? Talvez se ele passar dessa abertura de hoje aqui, ó, ou passar da média de 20 aqui, dá oportunidade de compra. O bolsa é bem sensível a essa questão de humor, né, de aversão a risco. Representa isso muito bem. Então, a gente vai ter que ficar sentindo esse clima aí a semana inteira, tá? Mas se subir aqui, pode dar oportunidade de compra. Bolsa da Alemanha. Tá parecido. E finalmente eu vou mostrar aqui um ativo que a gente entrou na sexta-feira e mostrar trade, tá? Eu vou lá para a plataforma da XTB, que é a nossa plataforma de trading. E eu vou vir aqui, ó, History, e vou te mostrar uma coisa, saca só. Aqui tá um período anterior, eu vou colocar aqui this month.
esse mês. Olha só, Alemanha, nós abrimos uma operação e foi mais uma que nós tomamos um prejuízo. O que eu vou mostrar aqui? Open Time, tá? Na verdade eu quero Open Price 11945.1. Vamos lá? Eu vou lá pro gráfico de 1 minuto, de 15 minutos e vou colocar aqui, ó. Não, quero um raio horizontal. Preço 11, 9, qual que é? Vamos voltar lá. Preço, Open Price 11945.1, 945.1. Beleza. Olha só. Vou colocar para aparecer aqui no diário. Também já tá. Olha só, vou lá no vou colocar aqui o gráfico de 4 horas pra gente ver como é que tava na entrada. Eu tirei uns print screens assim, mas eu vou mostrar por aqui mesmo. E vou colocar aqui no gráfico. Foi aqui nossa entrada. Olha só o que aconteceu. Vou usar aquela ferramenta de replay. Então, a gente estava aqui, tá? Eu procurando, já naquele sentido de... eu já tinha visto ele vindo de cima para baixo, queria entrar comprado, tá? E vou colocar aqui no gráfico de 15 minutos, na verdade. Tá? Aí ele começou a fazer esse zigue-zague. Certo? Só que o que acontece? Mais uma vez, pesou a questão do tamanho da nossa conta. Fica parecendo até desculpa. Mas o que aconteceu? Eu peguei a menor posição da bolsa alemã e coloquei o nosso stop. Você vai ver aqui, ó. Vou mostrar para você ver que não é mentira aqui, ó. Close price 11835.5, tá? Deixa eu colocar outra aqui, ó. $11.835.5. Tava aqui o nosso stop. Então foi basicamente isso aqui, né? A gente pode usar essa ferramenta aqui, ó. A gente entrou aqui, colocamos o nosso stop ali, tá? E qual que foi o racional? Eu coloquei abaixo daqui. A questão é que eu peguei o menor lote possível no euro, na bolsa alemã. E se eu colocasse o stop aqui embaixo, que era o ideal, o que teria acontecido? O preço não teria pegado o nosso stop, pelo menos não. O que aconteceu? Eu vou colocar agora para o gráfico de 1 hora, tá? E o que aconteceu? Olha só, o preço foi... encostou no nosso stop e foi subindo. Eu vou colocar para ele ir aqui para a gente ver como é que foi o mercado. Olha só, tá vendo? E é isso aqui tá agora. Eu vou colocar um risco retorno de 2:1 aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Então ele tocou muito ele fechou, pegou no nosso stop por muito pouco. E isso assim, eu tô achando legal que até poucas semanas atrás o Tarcísio fez um vídeo sobre os desafios de operar com conta pequena. Então eu tô reforçando isso aqui, tá? É muito difícil de você com uma conta de menos de $500 ou menos de $1.000 operar e ter bons stops em ativos como esse aqui, que não sejam de moedas mesmo, né? Então, índice, o Bitcoin eu já tive que tirar, enfim, isso está ficando bem claro, tá? E talvez para o próximo mês do Sniper Kamikaze eu tenha que colocar mais dinheiro na conta
e a gente mudar isso porque realmente ficou inviável de operar os ativos, tá? Pela conta pequena, para a gente ficar dentro do risco que a gente quer. E olha que nós estamos tolerando um risco de 5% da conta, né? Que eu já chamo de algo muito arriscado. Imagina para quem vai lá naquele 1% da conta que eu sugiro para todo mundo. É impossível, tá? Então, seguindo aqui, Ibovespa, nossa Bolsa Brasileira, a gente deu meio que uma sorte que na quinta aqui era feriado, né? Então, ela do 10 já pulou para o dia 12. Então a gente não teve uma queda gigante aparecendo no gráfico. E aqui ele já começou a querer melhorar um pouco. Mas vai andar junto. Tá claro que essa Bolsa Brasileira vai andar junto com o resto do mundo, né? Assim, está muito sendo guiado as coisas por essa aversão a risco, o apetite a risco. Tem oportunidade aqui no Bovespa interessante se a gente olhar no semanal, né? Ele fez uma boa alta, né, desde lá do vale maior aqui, mas também não está assim, agora que vai ser uma região muito importante aqui, né, de confirmar uma volta de alta, ou isso aqui pode ser uma retração e continuar caindo. Na verdade, mesmo que ele vá subir, é bem provável que a gente veja nessa retraçãozinha aqui para antes de continuar a subir. Mas vamos ter que acompanhar e esperar. Em relação a trade para o Sniper Kamikaze, ainda não está muito claro. Se aparecer alguma coisa essa semana, eu acho talvez mais interessante a Bolsa da Alemanha, tá? Então, a Bolsa da Alemanha eu vou colocar aqui com o nosso amarelinho para acompanhar essa semana. Por que eu acho mais interessante? Tá vendo? A gente teve stop, viu que ele veio bem no meio aqui. Tá mais claro o nosso padrão de trading, tá? Então, Bolsa da Alemanha é uma para ficar acompanhando aí, ó. É isso, ainda não abriu. Isso aqui é um mercado futuro. E o real dólar, como a gente lê lá desde os primeiros episódios, ele veio aqui, caiu. Agora a gente já pode estar olhando o contrário, tá? Tentando voltar a comprar dólar. Olha que interessante, dólar versus real. Por causa do padrão que foi, tocou, esticou muito, veio, retraiu, olha só, e fez uma vela aqui lá na média de 20, bem interessante, de indecisão ou até de reversão, tá? Então é uma coisa a ficar muito atento aí para quem gosta de dólar e real, esse ponto. Vamos lá para o diário. Olha só, ele ainda tá, né? No diário a gente vê aquela queda que a gente veio, tocou aqui, então muito provavelmente ele vai vir retestar esse nível aqui, né? Agora, aí que nós vamos ver se ele vai continuar subindo. Eu confesso que por causa do semanal eu não estou ainda muito inclinado a vender o dólar real não, tá? Mas dependendo de como for o comportamento dele aqui nessa média de 20, pode ser interessante uma venda. Como eu falei também em vídeo anterior, essas moedas de emergente igual a gente, elas têm mais volatilidade, né? Então são dias que a gente pode dar uma porradona aí e pegar um movimento bacana, tá certo? Então é isso aí para esse vídeo desse final de semana. Eu fiz mais curtinho aí, uma análise rápida. Espero que você tenha gostado. Bom final de domingo para você, ou boa semana, e um abraço para você e até o próximo vídeo.